Oi, eu sou a Lu e hoje nós vamos continuar a pintura do pano de prata com o vaso e margaridas. Agora nós vamos molhar toda essa parte aqui do fundo, então eu vou começar molhando. Sempre, imagine aqui, o meu pano já tem acabamento, então você deve deixar 2 centímetros, você passa com o pincel e deixa 2 centímetros sem água, porque essa água vai crescer um pouquinho mais e ela vai parar antes do acabamento. Aqui embaixo, deixa só, se você colocou pertinho do crochê, do acabamento, assim como o meu aqui, só passe um pouquinho. Mas eu vou molhar toda essa área, menos as margaridas. Terminando de passar a água, eu vou pegar um pouco do ocre com o mesmo pincel grande. Tira o excesso no pratinho. Você viu que aqui tem uma linha, que é uma barra, é uma madeira. Eu quero fazer uma madeira aqui. E aqui embaixo é a mesa. Então, nessa área da mesa, eu vou espalhar o ocre. Aqui, ó, não tem problema, você pode até passar um pouquinho em cima. Daqui pra lá, aqui, ó, no final, não termine reto. Coloque a tinta e deixa assim, ó, dá uma puxada. Olha, vai terminar irregular. E isso é legal, que termine irregular. Aqui embaixo, vou passar um pouquinho. Você viu que ele vai ficando bem leve, não vai pegar tinta lá e passar aqui não. Tira o excesso, o pincel estava úmido, então vai ficando bem leve. Aqui no final também, você deve fazer assim, ó, vai sumindo. Olha que legal. Agora, essa parte da madeira aqui, onde está apoiada a margarida, eu vou deixar e vou fazer para cima aqui um pouquinho de sombra de fundo também de ocre, que daí já vai ficar pronto. Pouquinho aqui, não faz mal se cobrir um pouquinho a margarida, porque depois a gente vai ficar bem suave essa cor. E a gente cobre aqui dentro. Nunca faça assim, ó, uma roda de fundo. Faça sempre pertinho e vai sumindo. Olha, aqui ficou mais forte e aqui já tá branquinho, porque o excesso de tinta já saiu do pincel. Mesma coisa desse lado, começo aqui e vou limpando, ó, eu vou trabalhando assim, ó, movimento circular. Toda essa área, olha que legal. Aqui ficou forte e foi sumindo. Aí eu não tenho aquela coisa que vai marcar a alça, assim, de fazer um fundo. Aqui só um pouquinho, tá fazendo uma sombra aqui a luz, mas eu acho que dá pra vocês perceberem. Aqui mais um pouquinho, porque esse tanto aqui praticamente vai sumir por causa da água. Então eu vou colocar mais um pouquinho. Você viu que eu tô passando em cima do cabinho da alça da jarra, sem me preocupar. Do lado de cá também vamos colocar um pouquinho. Vamos sumindo com isso. Em seguida, sem lavar o pincel, você vai pegar um pouquinho de camurça, tira o excesso, ó, do mesmo jeito. E agora sim, nós vamos fazer uma sujeirinha aqui onde eu quero essa madeira. Como tá molhado, a tinta não vai cobrir o risco. E você vai ter, aqui vou unir com o ocre. Pro lado de cá também vou trabalhar do mesmo jeito. Coloco a tinta aqui, trabalhando nesse sentido, aqui, ó, puxa assim pra fora. Geralmente, eu gosto que faça fundo redondinho, porque você vai sumindo. Mas nesse caso, a gente tem uma mesa, então aí a gente trabalha na horizontal. Aqui também. Pronto, um fundo bem suave. Agora, pego outro pincel mais firme, menor, um pouquinho do sépia. Coloco aqui em cima ainda do pratinho. Vamos começar por essa linha grande aqui. Você vai passar uma linha com sépia bem em cima. Quando chega aqui, a gente tem uma divisão. Essa daqui sobe um pouquinho. E aqui a gente tem uma linha assim. Isso daqui é a sombra.
Então, nós já vamos trabalhar. Ó, já tô limpando o pincel. Por que eu tô trabalhando assim e não assim, ou redondo? Porque isso daqui é continuação dessa mesa. É a mesma madeira, só que aqui ela tá recebendo uma espécie de sombra, porque aqui teve uma esquina. Aqui também, ó, tem uma linha em cima. E eu vou trabalhar fazendo isso aqui. Essa beirada é a borda da madeira. A madeira tá aqui, tá plana, é essa beiradinha aqui. Então, a gente vai trabalhar na vertical. Aí, você pode soltar teu pincel. Olha, faça riscos assim, ó, não precisa ter medo. Aqui vai sumindo. Não pode trazer pesado até aqui. Tem que ir sumindo, ó. Essa parte aqui, a gente tem que colocar também, só que a gente vai colocar um pouquinho mais claro. Eu vou misturar um pouquinho do camurça naquele sépia que eu usei ali e vou colocar alguns, não muitos como aqueles, só alguns. Ó, vai ficar um pouquinho mais leve. Eu preciso de um contraste aqui, luz e sombra. Então, sombra bem escurão e luz, eu vou preservar o fundo. Só sujeirinha. Aqui eu tenho um rachadinho nessa madeira. Então, eu deixo assim uma fenda. Deixo um pouquinho mais forte. Essa fenda tem que mostrar que a madeira tá na horizontal. Então, você tem que trabalhar assim. Pertinho da jarra, eu vou deixar mais escuro. Limpo o pincel. Aqui preciso também de uns arranhõezinhos. Pertinho da jarra, bem escuro. Aí aqui já tô puxando, ó, que eu quero que fique na horizontal. Alguns. Essa área aqui, eu vou crescer um pouquinho. Ó, você viu que a própria, quando eu faço isso aqui, a própria pincelada já vai deixando uma textura como se fosse de madeira. E aqui passa reto, ó, que é a mesma madeira, né? Um pouquinho mais de tinta, sépia e camurça, que eu não quero que fique muito forte. Faça esse movimento, ó. Vá pra frente, volte. Ó, você faz um nó de madeira. Viu que legal? Ó. Aqui na borda, que termine bem clarinho. Essa parte do lado de lá também. Vai fazer uns arremedos de nós aqui. Aqui, vamos puxar alguma coisinha para mostrar que é a mesma madeira do lado de cá. Mas deixa aqui mais claro. Essa parte aqui, pertinho da jarra, a gente vai fazer uma sombra. Aqui, reto. Mas tem que ficar reto mesmo, viu? Ficou meio tortinho. Fica mais escuro. Vou acompanhar um pouquinho aqui na curvatura. Aí. Vou aproveitar esse restinho de tinta que eu tenho aqui. Vou fazer um escurinho aqui. Quando você tirar o risco, tire bem forte, porque o meu ficou fraquinho, agora eu tô tendo dificuldade. E aqui ficou meio confuso. Agora eu vou pegar um pouquinho do branco
para realçar essa madeira aqui. A parte de cima aqui eu quero que fique marcada. Só um pouquinho. Esquina. Vou marcar um pouquinho do branco aqui também na esquina, olha, só pra acentuar. Bem pouquinho. Agora que eu terminei o fundo, se você passou água, espere um pouco para secar, para não crescer as folhas, tá? Eu já vou fazer o meu aqui, porque eu não passei aqui, só tem algumas pontinhas de folhas que estão molhadas. Então, já vou fazer. Você vai usar o verde oliva de base. Aí, respeite as curvinhas, ó, da margarida, tá? Respeite todas as curvinhas. O ocre vai ser um complemento do verde oliva. É uma folha manchadinha. Não é aquela certinha, bonitinha. Você vai fazendo... A folha da margarida, ela é toda irregular, ela é toda crespinha. Sempre eu gosto de jogar uma pinceladinha de outra cor, assim, só pra ficar manchadinho. A folha não ficar preenchida toda de uma cor só. Isso daqui dá um pouquinho de trabalho, porque você vai ter que ficar redesenhando as margaridas. Mas no final, você vai ver que o efeito é muito bom. Você vai preenchendo com o oliva. O único trabalho realmente é preservar a margarida. Veja que eu tô deixando todas as margaridas bem certinhas. Agora a folha não, fica bem irregular. Não deixe nada liso, reto, que ela não é reta. Essa folhinha aqui, você viu que ela tem uma quebrada, essa também, por causa da tábua lá embaixo. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai colocar o verde aqui embaixo no pezinho, no cantinho da margarida. E a gente vai deixar um pouquinho mais claro aqui. Eu vou colocar o verde aqui para baixo de novo. Aqui eu vou deixar um pouquinho do ocre. Essa daqui também. Use o teu pincel de cantinho. Deixar um pouquinho do ocre aqui mais clarinho. E aqui também vou deixar mais escurinho. Você pode trabalhar com um pincel pequeno, não tem problema. Você percebeu que eu preenchi todas as folhas, preenchi os fundos entre as margaridas. Eu fiz assim, todo o verde oliva eu coloquei pro lado de baixo. E toda a parte de cima aqui, ó, eu coloquei um pouquinho do ocre. Isso eu já deixei definido a área de luz. Pro lado de cá também, olha, o lado do ocre, sempre deixei definido. Agora com um pouquinho do branco, eu vou fazer aquele detalhezinho que a gente faz nas folhas. Coloco um pouquinho do branco, puxo pra lá, coloco um pouquinho do branco e puxo pra cá. Você viu que não é difícil, é o mesmo esqueminha da folha. Olha a outra, coloco a tinta, puxo sempre para o lado escuro primeiro, porque esse lado mais claro eu quero que fique a luz. Não precisa desenhar muito direitinho, essa folha é uma folha mais solta. Então, não precisa, você bate o pincel e puxa. Do jeito que ficar, vai ficar parecendo uma folha, tá? Não gaste muito tempo nisso aqui. Aqui eu vou colocar uma luz pra cá, uma luz pra cá, porque aqui depois vai um cabinho. Voltando aqui, olha, luz. Passo o risquinho no meio e dou uma puxadinha pra cá. Olha como fica bem manchadinho, porque são pequenas. Risco no meio, puxo pra cá. Agora um pouquinho do lado de lá.
mostrando que ela tá por cima daquela. Aqui, risco no meio, puxo pra cá de leve, vou com excesso de tinta pro lado de lá. O lado do ocre é o lado mais claro. Aqui, subi um pouquinho em cima da jarra. Essa daqui, venho e viro. Puxo pra cá, normalmente. O lado de lá é o lado mais claro. Olha, separo. Um pouquinho de tinta aqui. Você viu que eu tô usando um pincel um pouquinho menor para colocar essa luz de branco. Aqui, mesma coisa. Venho pra cá. Vou puxar aqui. Aqui, puxo pra lá. No lugar do ocre. Depois tem aquele acabamentinho que a gente põe ali com o pincel zero. Aí vai dar um pouquinho mais de forma para sua folha. Puxo pra cá. Puxo pra lá. Agora que nós terminamos as folhas, nós vamos fazer um acabamento. Aquele acabamentozinho falso. Ó, não é um contorno. São detalhezinhos que você vai colocando, as nervurinhas, que com pincel grande não dá para fazer. Aí você vai completando a folha. Aqui, por exemplo, ó, quase sumiu com o fundo. Então, um toquezinho que eu dê, olha como já marca a folha. Isso fica legal. Os cabinhos, que tem uns risquinhos assim, pode fazer. Eu tô trabalhando com verde oliva. Sempre a gente faz esse acabamento com a mesma cor que você usou para fazer a folha. A cor mais forte. Eu gosto de usar. Agora que eu terminei o acabamento das folhas, vamos fazer a margarida. Eu vou usar para sombra o verde oliva e o ocre. As duas cores que a gente usou nas folhas. Um pouquinho de cada um. Na área onde tiver bem mais escuro, eu vou usar mais oliva. Na área mais clara, eu vou usar mais o ocre. Aqui, fiz uma misturinha dos dois. Vou começar por essa aqui. Em volta do miolo, olha, eu vou colocar um pouquinho da sombra e vou puxar para fora. Não deixe uma linha aqui. Essa puxada tem que sumir. Aí, em seguida, eu posso pegar o branco e eu vou pôr a tinta no sentido que tá o risco, que tá o desenho. Quando você tirar o risco da margarida, a princípio, tire bem o risco bem forte, que apareça bem as linhas, para você seguir. Porque a margarida é simples de fazer, mas você tem que ter aquele jeitinho de puxar o pincel. É isso que vai fazer a margarida ficar redondinha e ao mesmo tempo faz a pétala parecer que tá fazendo um movimento. Veja que tem uma ligeira curvatura, então obedeça essa curvatura. Mesma coisa. Vou colocando a tinta, puxo para fora. Agora eu pego o pincel bem de pezinho, eu bato o pincel na ponta, ó, e dou uma puxadinha para dentro. O que que acontece? Quando eu bato o pincel aqui, o excesso da tinta fica. Aí eu dou uma apertadinha, aí puxo para dentro de leve, levantando o pincel. Porque se eu apertar, a tinta vai ficar gorda aqui e vai trazer até aqui da mesma largura. E eu quero que aqui termine fino. Aqui a gente tem uma cor, e eu quero que as duas cores se unam. Ó, eu vou levantando o pincel, olha como termina pequeno ali o espaço, fininho. Aperto lá, dou uma puxadinha. Aperto e dou uma puxadinha. Aqui embaixo você viu que a sombra ainda aparece. E lá na ponta a gente não tem sombra. Então o branco vai ficar basicamente puro. E só aqui embaixo que vai ter um pouquinho de sombra. Sempre pegando o pincel de pezinho. Aperta na ponta e depois dá uma levantadinha de leve. E se você tiver um bom risco, é só seguir o risco. Se você não tiver, evita fazer
aquelas margaridas assim de estrelinha, que fica igualzinho, todas parece que ficam assim de frente. Porque num arranjo, elas não ficam todas de frente. Uma vai dar uma entortadinha para um lado, a outra uma entortadinha para o outro. Agora eu vou fazer aquela dali. Eu acho que eu vou passar a sombra nessa. Que tem que ficar um pouquinho mais escuro, porque ela tá por trás dessa. Um pouquinho mais de oliva. Vou colocar naquele botãozinho. Essa sombra da margarida, você pode colocar de várias cores. Não tem... A margarida é branca. Existem as gérberas, que são coloridas. A mesma forma da margarida, só que colorida. A margarida é branca, então você pode usar qualquer tom de sombra. Eu gosto sempre de colocar na margarida o tom de sombra que eu tenho no fundo, alguma coisa que está em volta. Não colocar assim o fundo amarelo e a margarida com sombra azul, que não vai combinar muito. Veja como o pincel faz uma curvatura. Não é aquela coisa retinha, retinha. De vez em quando, pegue a flor. Se você tem a oportunidade, pegue uma margarida, dá uma olhada, gira ela para você ver como que as pétalas se apresentam, como que elas se acomodam quando você gira. Vou deixar esse lado um pouquinho mais escuro, porque essa margarida está em cima dela. Você tem que prestar atenção nisso. Sempre a que tiver em cima vai ficar bem branquinho e a outra tem que ficar um pouquinho mais escura daquele lado para mostrar que está por cima, para dar uma profundidade. O lado de cá já vou pegar o óculos e vou deixar um pouquinho mais claro, ó. Vou colocar a sombra nessa, vou colocar a sombra nessa daqui também, que tá bem viradinha. Ela tem que ficar bem escura esse lado aqui. Bom, você já viu que quem tá atrás tem que ficar bem escurinho. Vamos puxar o branco. Às vezes é preciso dar 2 pinceladas. Quando não cobre ali, ó, aí você dá 2 pinceladas. Às vezes eu viro o pincel. Eu faço uma assim e uma assim. Isso faz com que fique 2 contornos aqui embaixo. Legal também. Esse espaço, ó, não vou ficar pegando tinta, é só uma sujeirinha. Aqui já tá maior. Pronto, essa ficou por trás, essa daqui. Essa parte tem que ficar bem clara, então mais branco ali. Aqui eu só vou limpando o pincel, ó, não preciso colocar tinta. Pro miolo, preenche com amarelo ouro. Preencho amarelo ouro. Essa daqui você só deve fazer depois que você concluir o miolo dessa que tá atrás. Eu oriento assim, sempre faça o que tá atrás primeiro, depois o que tá na frente. Evita, esse aqui não é miolo, tá? Quase coloquei ali, mas não é, aquilo ali é verdinho, que a margarida tá virada. Agora que eu coloquei o amarelo, eu vou trocar de pincel, vou pegar um pouquinho menor, um pouquinho do caramelo. E eu vou fazer, olha, eu peguei tinta de pé, eu vou fazer uma batidinha em volta com a largura do meu pincel. Esse aqui é um pincel tamanho 4. A largura do meu pincel, ó. Viu que ficou crespinho? A parte de baixo pode deixar um pouquinho mais alta. Eu vou fazer nesse aqui. Se é pequenininho, encoste menos o pincel. Se é maiorzinho, pega um pincel maior. Esse daqui, aqui embaixo, é só um pouquinho. Eu não vou contornar a pétala, eu vou contornar o miolo. Lembra que a gente está trabalhando o que está por trás. Aqui tá menorzinho, em cima eu viro o pincel assim. Eu não bato assim, porque senão vai sair muito pra fora. Então, ó, só um contorninho.
Embaixo já posso deixar o pincel na largura. Mas esse aqui tá grandinho também, posso pôr o pincel de pé. Agora aqui no meio eu vou pegar um pouquinho do verde oliva e vou fazer uma apertadinha, olha. Você aperta o pincel, vai ficar quase uma bolinha. Aqui só vai aparecer um pouquinho. Ó, apertei o pincel. Para concluir esses miolinhos, eu vou pegar o pincel 0 e a cor sépia. O que eu vou fazer com essa cor? Eu vou fazer um segundo acabamento aqui, mas só com pontinhos. Assim, não é contornar o caramelo. Eu bato meio que em cima do caramelo. E é assim, meio salteadinho. Um monte de pontinhos. Aí é a hora que, se eu entortei um pouco o miolo sempre aparece redondo ou ligeiramente oval. Se eu entortei, aí é hora de consertar. Um pouquinho ali. Aqui, esse contorno só vai nessa parte. Porque aqui eu não tô vendo o restante do miolo. Vai inteiro. Depois disso, ainda com o pincelzinho 0, eu vou colocar um pouquinho de pinceladinha de branco aqui, ó, meio que contornando esse verdinho que eu coloquei ali no meio. Não precisa fechar, mas se você quiser fechar em uma ou outra, também você pode, não tem problema nenhum. Contanto que esse branquinho fique assim, pontinhos irregulares. Evita colocar aquela coisinha 1, 2, 3, 4, tá? Que não fica legal. Aqui eu vou colocar em cima. Bom, mas essa partezinha aqui eu vou fazer com o verde oliva. Vou pegar um pouquinho do ocre, vou fazer uma sujeirinha para ele aparecer, cobrir quase tudo. Aqui vai um pouquinho, aqui também, que tem um maior. Faço isso. Oliva, ocre, batidinha de pincel. Acabamento disso daqui, pouquinho de oliva. Aqui, ó, faça assim um vai e vem pincel. Fica meio crespinho. E a gente pode colocar um pouquinho de luz ali também. Cabinho. Pintei tudo a folha, mas aparece o cabinho, tem que aparecer o cabinho. O que eu faço para aparecer o cabinho? Eu vou jogar um pouquinho do branco em cima dele, mas bem pouquinho. E isso só nessa área onde tá escuro, que não vai aparecer o cabinho de outra forma. Eu já pintei as margaridas, agora eu vou mostrar para vocês. Você viu que eu fiz aqui, ó, um acabamento com o sépia, do mesmo jeito que eu faço na folha, esse meio contorno. Aqui eu tenho uma margarida com um acabamento. Puxei esse sépia que a gente bateu com pincel 0 em alguns lugares. Aqui, olha, tá sem. Olha como faz falta. Então, já bati o sépia em volta e vou puxar em alguns lugares. Isso ajuda a dar forma para a flor. E eu tô puxando, saindo do miolo. Não é um contorno. Embora, por exemplo, aqui, duas pétalas se encontraram. Eu posso colocar um pedacinho de um contorno, só para mostrar que essa que tá sobre a outra. Aqui também, ó, embora eu não precisasse, vou colocar para mostrar para você. Olha, isso mostra que aquela tá inteira, tá por cima. Aqui também, ó, a gente tem uma situação dessa, onde as pétalas se cruzam. Aqui também um pouquinho. Mas você não precisa necessariamente fazer em todos, tá? Em algum lugarzinho você escolhe entre as pétalas e isso ajuda a fazer a flor margarida ficar um pouquinho mais forte. Você percebeu que aqui eu fiz tudo em cima da água e olha como ele sumiu, ficou bem fraquinho. Eu tinha muita água.
vou fazer uma maquiagem. Pego um pouquinho do sépia, tá? Eu só vou dar uma reforçada. Agora tá seco, não precisa molhar. Só uma reforçadinha daquilo que eu já tinha. Seguindo o mesmo desenho. Olha, agora não vai sumir, porque agora tá... Tira bem o excesso de tinta, olha. Porque se você não tirar, vai fazer uma mancha. É mais fácil você colocar a tinta do que você tirar. Aqui embaixo, vou reforçar. Aqui, o meu quase sumiu. A minha sombra. Ficar muito difícil, você pode até fazer isso aqui, ó. Pegar uma pincelada de água e dar uma umedecida no pincel. A sombra da folha. Essa parte que é sombreada. Olha como tá acendendo. Muito legal fazer essa maquiagem aqui. A gente vê o trabalho aparecendo. Isso realça, faz ficar mais vivo. Eu gosto assim. Eu gosto de coisa suave, mas eu prefiro... Não sei se já deu pra perceber nas coisas que eu gosto de pintar. Coisas assim mais fortes, mais vibrantes. Pronto. Espero que tenham gostado da finalização das margaridas e da mesa em madeira. Até o próximo!